Graça e paz abençoados do Senhor, mais um vídeo do Ministério Essência da Graça, e este vídeo tem como tema agradando a homens ou agradando a Deus? A quem nós estamos agradando? Vamos, através das escrituras sagradas, através das epístolas de Paulo, mais precisamente lá no livro de Gálatas, capítulo 1, verificar, fazer uma análise da nossa vida, se nós estamos realmente agradando a homens ou agradando ao nosso Deus. Vamos lá? Bom, antes de iniciarmos o nosso tema, eu quero agradecer a todos vocês, primeiramente, que têm nos mandado mensagens. Peço a vocês que contribuam conosco através aí do seu comentário em nossos vídeos. Mande para nós aí os temas que vocês gostariam que nós fizéssemos os nossos vídeos, para que todos nós possamos ser edificados em nome do Senhor Jesus Cristo. Aproveitando já, peço a você que compartilhe os nossos vídeos, Os nossos vídeos que são feitos com tanto carinho, com os nossos irmãos em Cristo, com os seus parentes, os seus amigos. Não só os nossos vídeos, irmãos, tem muito vídeo abençoado de irmãos aí apregoando o Evangelho da Graça, e eu tenho certeza que trará grande edificação espiritual para a sua vida. Peço a você gentilmente que, se gostar desse vídeo, inscreva-se no nosso canal e ajude-nos aí a crescer em graça e a expandir o Evangelho, o único e verdadeiro Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem não me conhece, eu sou o irmão Márcio, do Ministério Essência da Graça aqui em São Paulo. Vamos lá então, tema de hoje, agradando a homens ou agradando a Deus. Gálatas capítulo 1. Se está na palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo nós cremos. Gálatas 1 começa assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos. Paulo então inicia já esse livro já dizendo que ele não foi considerado ou levantado como apóstolo por parte de homens, mas por conta da revelação, por conta do amor e por conta da escolha que o Senhor Jesus fez sobre a vida dele. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Quem são as igrejas? As igrejas eram os irmãos, as igrejas hoje somos nós, Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de nosso Pai, a qual seja dada glória para todos sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Por que Paulo estava preocupado? Estava preocupado porque Paulo havia anunciado a graça aos irmãos ali na Galácia, E logo depois que partiu, alguns queriam ali se introduzir e fazer com que os irmãos retornassem à lei. Então Paulo diz que, na verdade, não é um outro evangelho, pois só existe um evangelho, o evangelho da graça. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja maldito. Se alguém vos anunciar um outro evangelho que não seja o evangelho da graça, o evangelho revelado pelo apóstolo Paulo através de suas cartas, o evangelho revelado por Jesus Cristo para o apóstolo Paulo através de suas cartas, seja anátema, seja maldito. Assim como já vos dissemos, agora de novo vou-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que vos recebestes, seja anátema, seja maldito. Porque persuado eu a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Vamos agora fazer uma meditação
se nós temos verdadeiramente aí agradado a Cristo ou se temos nos submetido à vontade de homens, à vontade da carne humana. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Ou seja, se você ler cautelosamente a palavra de Deus, você vai ver que Paulo ali, né, indo para a cidade de Damasco, recebeu a revelação através daquela luz, onde na verdade ainda era Saulo que iria fechar as igrejas, que iria aprisionar as igrejas, aprisionar os irmãos por conta da pregação ali da lei, né? Porque na verdade eles ainda não conheciam o evangelho. Iam aprisionar, ele ia aprisionar os irmãos da lei. Jesus ali se revelou através daquela luz. Paulo caiu ali de seu cavalo na estrada de Damasco, acabou ficando cego, né? E recebeu depois ali da sua ida para o deserto, ali no deserto da Arábia, onde ele ficou durante anos, Jesus foi revelando a ele a revelação da graça. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta do judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava, né? Paulo dizendo, olha, minha conduta lá no passado era perseguir e assolar a igreja, assolar o servo de Deus, assolar o povo de Deus. E a minha nação, e na minha nação, excedia em judaísmo, ou seja, ele era um judeu exemplar, há muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso da tradição de meus pais. Mas quando aprouve, né, quando quis Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Quem são os gentios? Somos nós. Não consultei a carne e nem ao sangue. Nem tornei a Jerusalém, ou seja, ele nem voltou para Jerusalém, a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, né? Pedro, Tiago e João, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi nenhum outro apóstolo senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer, aqueles que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía. Então, a conversão de Paulo, ela foi muito rápida, né? Paulo, quando conheceu a graça de Deus, quando ele entendeu o verdadeiro sentido da graça de Deus, ele despojou, diz a palavra de Deus, ele lançou fora tudo aquilo que ele havia aprendido no judaísmo, tudo que ele havia sido zeloso durante toda a sua trajetória de vida ali na lei, ele reputou, ele jogou fora, né? Ele lançou fora da sua vida, ele diz que lançou como esterco, como algo que não presta, né? Algo que não é mais necessário na sua vida para poder viver somente segundo a graça do nosso Senhor. E Paulo começou logo em seguida a apregoar o evangelho e o seu testemunho da sua conversão começou a repercutir em várias cidades, como Síria e também na Cilícia. E glorificavam a Deus a respeito de mim. Quero ir lá para Gálatas 2 agora, vamos lá. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação, ou seja, ele não foi segundo a carne. Paulo foi lá para Jerusalém porque ele recebeu uma revelação do Senhor. E lhes expus o evangelho, que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Então Paulo foi para Jerusalém e mostrou para tanto Tiago, Pedro, João, aqueles que eram estimados ali pelo povo, né,
que estimados como apóstolos que haviam andado com Jesus, Paulo então a eles apregoou e mostrou ali o evangelho que ele anunciava aos gentios, o evangelho da graça. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isto por causa dos falsos irmãos, que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Ou seja, quando Paulo chegou ali com Tito, os irmãos que ainda viviam na lei, sabe, não se conformavam com a liberdade que eles tinham em Cristo, né? Com o amor, não havia separação, não havia acepção de pessoas, como Paulo diz daqui a pouco, né? Que havia entre aqueles que anunciavam e apregoavam a Cristo para os judeus. Então eles não se conformavam com essa liberdade, queriam trazê-los novamente para viver debaixo da lei, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Então você imagina ali Paulo, Tito, que viviam com a liberdade da graça, estavam apregoando ali para os irmãos, né? Mostrando para Pedro, Tiago e João o evangelho da graça, e muitos que ali estavam não se contentavam, não ficavam felizes com essa liberdade e queriam introduzi-los novamente à lei. Mas eles disseram o quê? Que não cederam de forma alguma. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo esteja diante de uma pressão muito grande de pessoas que têm tentado rebater o evangelho da graça e levar você de volta para a lei. Mas fique firme em nome do Senhor Jesus, ou você mesmo ainda está aí na lei e está se sentindo já desconfortável com essa forma de viver e passou a entender, o Espírito Santo de Deus está te incomodando e você está sentindo o desejo de viver em graça. Entregue em nome do Senhor Jesus o teu coração a esta graça e você vai ver verdadeiramente o quão maravilhoso é servir a Cristo. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, né, quais tenham sido noutro tempo, não me dá, Deus não aceita a aparência do homem. De quem Paulo está falando? Pedro, Tiago e João. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, mas nada me comunicaram, ou seja, nada me acrescentaram, nada me trouxeram de novo. Não trouxeram nada que pudesse agregar à minha vida, tanto Pedro como Tiago e João. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, ou seja, o evangelho da graça, me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, e porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para os gentios. Então Paulo diz que Pedro foi um grande homem de Deus, diz a palavra de Deus, diz a palavra que até a sua sombra curava, e Paulo diz que Pedro, mesmo sendo um grande apóstolo, Tiago e João, nada lhe acrescentaram. Mas havia sido confiado uma nova missão a Paulo. Paulo pregaria para os gentios. Quem eram os gentios? Aqueles que eram excluídos da sociedade, né? E Paulo diz que tanto Pedro quanto Tiago quanto João operavam eficazmente, mas no evangelho da circuncisão, né? Operavam na pregação para os gentios, melhor dizendo. Então Paulo diz que nada ele foi inferior, né? Tanto em obras, quanto também na pregação, em milagres, no evangelho da graça que ele foi considerado para pregar aos gentios. E conhecendo Tiago, Cefas era Pedro, né? E João, que eram considerados como colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras. O que é as destras? A mão direita, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Então naquele momento foi confiado, foi feito ali uma aliança entre Paulo, Tiago, irmão de Jesus, Pedro, Cefas, né, e João. Apertaram ali as mãos e chegaram a uma conclusão. Pedro, Tiago e João continuariam pregando para os judeus e
Paulo, Barnabé continuariam ali anunciando o evangelho da graça para os gentios, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência, né? Então Paulo diz que em nada faltou, isso ele fez também com bastante diligência, o que? Cuidar dos pobres. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara. Essa passagem é muito importante e ela faz parte aí do nosso tema. Pedro chegou a Antioquia e Paulo lhe resistiu na cara, porque era repreensível. Por quê? Porque ele estava fazendo algo de errado. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ou seja, alguns cristãos judeus que chegaram ali naquele recinto, Pedro comia tranquilamente com os gentios. Mas depois que esses cristãos judeus chegaram, Pedro então fez o quê? Depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Então, meu amado irmão, o tema desse vídeo é servindo a homens ou servindo a Deus, agradando a homens ou agradando a Deus. Pare para pensar se a sua vida realmente tem sido uma vida de entrega ao nosso Senhor Jesus Cristo ou uma vida de submissão ao homem, que nada mais é do que carne, ossos, como você também. Não é nada melhor e nada pior. Deus diz que nós devemos nos submeter somente a Ele, a mais ninguém. Nenhum homem é melhor ou pior do que nós, né? Mas quando se diz respeito a servir ao Senhor Jesus, nós somos gentios e Jesus nos chama para viver em graça. Talvez você em algum momento visitou aí alguma instituição chamada igreja e acabou ficando aprisionado a esta lei que não vai lhe trazer benfeitoria alguma. Pelo contrário, vai lhe trazer um jugo pesado e um fardo um jugo muito amargo, aliás, e um fardo extremamente pesado que você não vai conseguir carregar. Versículo 13. E outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou se levar pela dissimulação, ou seja, até Barnabé acabou sendo levado aí por conta dessa dissimulação, mas Paulo se manteve firme. Mas quando vi que não andavam bem diretamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeus, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Então, Paulo foi extremamente duro ali com Pedro durante esta viagem, durante esta visita de Pedro a Antioquia, porque realmente Pedro começou a fazer ali a acepção dos cristãos, né? Enquanto os judeus não chegavam, os cristãos judeus não chegavam, ele comia e bebia com os cristãos gentios. Depois que os cristãos judeus chegaram, ele começou a fazer acepção de pessoas e começou a se afastar, e Paulo lhe resistiu. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado por obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Você que tem participado aí de culto de libertação, você que tem feito votos, você que tem feito campanhas, você que tem subido ao monte, você que tem jejuado, você que tem participado da falsa Santa Ceia, a palavra de Deus diz que por estas obras você não será justificado, meu irmão. Você já é justificado pelo sangue do Cordeiro, nosso Senhor Jesus Cristo. Pois se nós que procurarmos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? Claro que não. Se nós que já fomos justificados, nos considerarmos pecadores, estamos errando, porque não temos mais pecados. Leia lá Hebreus 9:26, o pecado foi anulado. O que temos hoje são obras da carne, a quais nós resistimos todos os dias em nome do Senhor Jesus. Versículo 18. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, continuo-me a mim mesmo
constituo-me a mim mesmo como transgressor, porque eu, pela lei, estou morto para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé. Ou seja, se você quer que Cristo viva em você, você precisa viver pela fé, única e exclusivamente pela fé. Pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue que Cristo morreu de balde, ou seja, Cristo morreu em vão. Se a justiça vem da lei, então significa que Cristo morreu em vão. Tenho certeza que você não acredita que Cristo morreu em vão. Então, se Cristo não morreu em vão, você não pode mais viver pela lei, porque a lei não vai te justificar. O que te justifica é a fé no sumo e suficiente sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Ok? Muito obrigado por ficar até o final desse vídeo. Se você gostou, dá um like aí e se inscreva em nosso canal para que nós possamos propagar o Evangelho da Graça. Um forte abraço, chuva de bênção sobre a sua vida. Hoje é o melhor dia da sua vida, melhor que hoje, só amanhã, porque vivemos de glória em glória e de vitória em vitória. Forte abraço, meu irmão.